tudo bem? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai falar das funções nitrogenadas, ou seja, as funções que contêm nitrogênio. Bom, essa aula vai ser a aula de número 24 e a gente vai falar das aminas. Isso está no livro de vocês, na página 105. Bom, dentre os compostos existentes, os compostos que mais chamaram a atenção, que mais chamam a atenção das pessoas, são os compostos explosivos, como a nitroglicerina, como o TNT, como a pólvora. Mas o que esses compostos que tanto chamam a atenção da gente têm em comum? O que eles têm em comum é a presença do átomo de nitrogênio. Todos esses que eu citei para vocês têm nitrogênio na sua constituição. Bom, nos compostos nitrogenados, a gente vai estudar as aminas e as amidas. Nessa aula de hoje, na aula 24, a gente vai falar das aminas. O que são as aminas? As aminas, elas podem ser consideradas compostos derivados da amônia, que é o NH3, pela substituição de 1, 2 ou os 3 átomos de hidrogênio da sua molécula por radicais orgânicos, Esses radicais orgânicos, eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Tá, então eu tenho aqui, ó, NH3, isso aqui é amônia. Quando eu substituir um hidrogênio, aí eu vou ter NH2R. Esse R aqui é um radical orgânico, que pode ser um metil, um etil, um propil, um fenil. Quando eu substituir um hidrogênio, eu vou ter uma amina primária. Então, uma amina primária é aquela em que eu substituí só um átomo de hidrogênio da amônia. Bom, nesse caso aqui, eu substituí 2 hidrogênios. Eu substituí por esse radical R e esse radical R'. Então, eu substituí 2 hidrogênios por 2 radicais. E lembrando que esses radicais podem ser iguais ou diferentes. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter uma amina secundária. E quando eu substituir os 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, aqui eu substituí um H por um radical, esse outro H por outro radical que eu chamei de R', e esse outro radical por outro que eu chamei de R duas linhas. Aí eu vou ter um caso de uma amina terciária. Então, as aminas podem ser primária, secundária ou terciária. Se eu tiver um radical orgânico, primária. Se eu tiver 2 radicais orgânicos, secundária. Se eu tiver os 3 radicais orgânicos, eu vou ter uma amina terciária. Uma coisa muito importante a respeito das aminas que vocês precisam saber é que as aminas, elas têm caráter básico. Elas se comportam como uma base. Então, as aminas são consideradas como base. Portanto, elas podem reagir com ácidos. Deixa eu dar um exemplo do cotidiano para vocês. Todo mundo sabe que os peixes, eles têm um cheiro característico. Quando você vai passar na porta de uma peixaria, você logo percebe o cheiro de peixe. Se você vai no supermercado que vende peixe, você logo percebe o cheiro desse peixe. Esse cheiro característico do peixe é devido a um composto pertencente ao grupo amina, é o trimetilamina. Bom, todo mundo sabe, ou as cozinheiras sabem, que é legal você temperar o peixe com limão ou vinagre. Você pega o peixe, se ele for de escama, você vai escamar ele e passar limão nele. Ou se ele for de couro, a mesma coisa, você lava e passa limão nele. Por quê? Porque o limão é ácido, ou vinagre. Ele é ácido, aí o que vai acontecer? Ele vai neutralizar esse composto que é o trimetilamina. Vai diminuir aquele cheiro de peixe que normalmente nós não gostamos. Né? Daí é um exemplo de que a amina é uma base e um ácido vai neutralizar essa amina. Bom, nomenclatura segundo a IUPAC. Nas aminas primárias, ou seja, naquelas aminas
que só tem um radical orgânico, você pode usar número de carbono, tipo de ligação, mais a terminação amina. Lembrando que você, se tiver mais de 3 carbonos, você tem que indicar onde está o grupamento amina. Ou você simplesmente pode usar radical mais amina, não vai estar errado, tá? Você pode falar propanamina ou você pode falar propilamina, não vai estar errado. Aí o PAC, ela aceita essa nomenclatura. Agora, para as aminas secundárias e terciárias, tá? Secundárias e terciárias, tanto para secundária quanto para terciária, você vai usar radical ou radicais, né? Se for 2 radicais, se for 3 radicais, radicais mais amina, sempre seguindo a ordem alfabética. Se os radicais forem iguais, se for 2 radical igual, você coloca o di. Se for 3 radicais iguais, você coloca o tri, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui agora. Nesse caso aqui, eu tenho uma amina primária, porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, aí eu substituí só um por esse NH3. Você pode usar MET, um carbono, âncimos, ligação, mais amina, metanamina. Ou você pode usar metilamina. Metilamina, aqui ó, metilamina, tá? Bom, nesse caso aqui, nós temos uma amina secundária. Por quê? Eu substituí, tá? Peraí. Nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, NH2. Eu substituí um hidrogênio por esse grupo aqui, ó. Ela é uma amina primária, tá? Aqui, ó, o N tá aqui o N nele aqui, ó, o N ligado em 2H, aí o outro H foi esse grupo aqui, ó. Aí nesse caso, como ela é primária, você vai usar aquela nomenclatura que eu falei para vocês. Ó, 1, 2, 3 carbonos. Prop. Deixa eu colocar de preto para ficar bonitinho, para destacar. Prop. Simples ligação, mais, aonde que está o NH2? Está no segundo carbono. Então, vai ficar propan, 2, amina. Ou, você pode usar, esse aqui não é um radical isopropil? Você pode usar isopropil, amina. Isopropil, amina. Tá? Bom, terceiro exemplo aqui. Aqui sim, ó. O nitrogênio tá aqui, ó. O nitrogênio tá aqui. Aí eu substituí um hidrogênio por esse radical, o outro hidrogênio por esse radical aqui, ó. Eu tenho um N aqui. Então, aqui já é uma amina secundária. Esse aqui é o grupo metil e esse aqui é o grupo etil. Então, você vai colocar etil, ordem alfabética, né? Etil, tracinho, metil, amina. Bom, aqui, olha, você tem aqui, o nitrogênio tá aqui, ó. Você substituiu 1, 2, 3 hidrogênios por 3 radicais. São radicais iguais, ó, metil. Então, você vai colocar tri, porque é 3 radical, metil, amina. Ou seja, vai ficar trimetilamina. Esse trimetilamina é aquele que eu falei que é o cheiro característico de peixe. Bom, novamente aqui, ó. Você tem aqui o nitrogênio ligado a um hidrogênio. E aqui eu substituí um H por um grupo fenil e aqui outro H por outro grupo fenil. Então, é uma amina secundária. E aqui os dois radicais são iguais, fenil e fenil. Então, vai ficar difenilamina. Di, porque são 2 grupos, fenil é o nome do radical, amina, difenilamina. Bom, aqui, tá? É um pouco diferenciado. Nós temos 3 grupamentos amina. Aqui, ó. Isso é um grupo amina, isso é um grupo amina, isso é um grupo amina. Então, eu tenho um grupamento triamina. O que eu vou fazer? Eu vou numerar essa cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho um carbono aqui, uma aqui e outra aqui, porque aqui é o NH2, NH2, aqui NH2. Numerando, ó, 1,
2, 3. 3 carbonos é prop. Então, vai ficar prop. Simples ligação entre os carbonos. Aí eu ponho 1, 2, 3. Aí não tem 3 grupamina? Então, vai ficar triamina. Triamina. Ok? Né? Muito simples a nomenclatura das aminas, assim como a definição das aminas também. Bom, como eu falei para vocês, os compostos pertencentes ao grupo amina são compostos assim que nos causam certo interesse. Eu coloquei aqui 2 lembretes para não esquecer de falar para vocês. As anfetaminas, muito falado na televisão, muito divulgado, muito comentado. As anfetaminas são compostos que atuam no sistema nervoso central. Então, as anfetaminas, elas já foram muito utilizadas e hoje, somente com prescrição médica, somente com receita médica nós podemos usar, foram muito usadas para diminuir o apetite. E a anfetamina, como ela atua no sistema nervoso central, ela vai nos dar assim, mais ânimo, mais disposição. Então, essas anfetaminas foram usadas muito no passado no tratamento para emagrecimento. Porque ao mesmo tempo que diminui o nosso apetite, diminui a vontade de comer, aumenta a disposição, né, para vocês realizarem alguma coisa. Depois nós temos aqui também um grupo dos alcaloides. Os alcaloides, por que tem esse nome, professor? Alcaloide. Alcaloide vem de álcali. Álcali significa básico. São compostos que têm característica básica. Os alcaloides são muito usados desde a antiguidade. Vocês já ouviram falar daquele veneno cicuta, né? Inclusive, né, tem certos filósofos que foram condenados a cicuta, né? A cicuta é um alcaloide, tá? Os alcaloides são compostos cíclicos, compostos de cadeia fechada que contém nitrogênio, tá? Um alcaloide importante é a nicotina. A nicotina presente nos cigarros, né, ele é um alcaloide, ou seja, ela tem um nitrogênio ligado na sua constituição. Então, vocês deram para observar que os compostos pertencentes aos grupamentos amina, né, estão muito presentes no nosso cotidiano, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver alguns exercícios do livro didático de vocês. Bora lá?